tumultuada com o Palmeiras, né? Começar falando disso? Olha, eu não vou julgar o Andréas, porque eu faria a mesma coisa. Inclusive, eu estava trabalhando nesse jogo, mas estava do outro lado do campo. Se eu tivesse ali por perto, eu acho que eu daria um jeito de tentar ouvir o que estava acontecendo ali. Mas é justamente por conta dessa ferida reaberta aí entre Flamengo, entre Palmeiras, rusgas. O que aconteceu? O que a Leila estava falando ali naquele momento? É que o Palmeiras questionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que denunciou o Maurício pela cotovelada no zagueiro Kaká, o lance que foi na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Denunciou por conduta maldosa. O Palmeiras divulgou uma nota questionando essa decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, inclusive, citou ali, durante essa nota, né, que o Palmeiras divulgou, o lance do Eric Pulgar, do Flamengo. E aí o Flamengo, em seguida, divulgou uma extensa nota falando de benefícios da arbitragem para o Palmeiras. E aí a Leila estava falando isso na hora que o Andréas Pereira foi lá tentar ouvir um pouquinho. Ela estava falando que surpreende essa intromissão do Flamengo. Ela até usou a palavra, não entendi por que eles estão se intrometendo no assunto. Nós estávamos falando de lances referentes ao Palmeiras. Ela ainda usou a frase, será que a carapuça serviu? E ainda disse que é uma tremenda cara de pau porque eles esqueceram da final da Libertadores. Será que esqueceram da final da Libertadores? Enfim, é uma rusga aí criada e a gente viu a Leila desabafando ali para a TV Palmeiras e o Andréas estava tentando pescar ali o que a Leila Pereira estava falando naquele momento. Mas o fato agora, falando um pouquinho da preparação para esse duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras que conquistou uma vantagem muito boa depois de um primeiro tempo ali com alguns erros, né, que não são comuns da equipe, conquistou uma vantagem muito boa com jogadores que brilharam na Copa do Mundo e voltaram muito bem da competição, gol do Maurício, gol do John Arias, gol do Flaco Lopes também depois de voltar aí da disputa da final com a seleção da Argentina. Com essa vantagem, Jô, a gente até pensa, até pela sequência desgastante, será que o Abel Ferreira vai rodar um pouco o elenco? Ele não disse muito sobre isso, não falou muito sobre isso depois da entrevista coletiva. O fato é que ele não deve contar com o Gustavo Gomes que ainda se recupera, ele teve um problema na parte de trás da coxa direita, um desfalque importante já foi, né, para esse primeiro duelo. E agora o Paulinho preocupa, né, Jô, porque ele já voltou a ser relacionado para esse jogo depois de se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo, que ele sofreu no duelo contra o Galo no Campeonato Brasileiro. Mas no treino, antes desse primeiro jogo contra o Fortaleza, ele sentiu dores na coxa, no adutor. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva, mas ele pediu para ser relacionado. Aí ele aqueceu ali no fim do primeiro tempo, um pouco no intervalo, mas sentiu novamente as mesmas dores e é dúvida, deve ser avaliado para ver se vai para esse duelo de volta na quarta-feira, que, como você disse, né, Jô, não vai ser na Arena Castelão e sim em Cuiabá, na Arena Pantanal. Fortaleza vendeu o mando de campo. Volto contigo, minha amiga. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Palmeiras que venceu bem, né, o Fortaleza na Copa do Brasil. Aliás, foi o único time, né, que conseguiu uma vitória num placar mais elástico. Claro que a vitória do Inter também foi muito boa diante do Corinthians, mas o Palmeiras que conseguiu aí um 3-0. E ele tá chegando, Flávio Latifi. Gente, que cabelo novo é esse, Latifi? Cabeludo mesmo. Gente, mas que tupete, tô com inveja, hein? Que não tava assim, não. Só. Cada dia o bigode de um jeito, a barba também tá grande. E aí, meu amigo, tudo certo? Tava com saudades de você também, você sempre brilhando por aqui. Conta pra gente as novidades, teve treino no Palmeiras hoje, como é que tá o Paulinho, hein? Todo mundo preocupado, né? Mais uma vez o Paulinho aí deixando todo mundo, né, com essa preocupação em relação ao físico. E aí, meu querido, tudo certo? E aí, Lu, tudo bem? Saudades, Fabiola, PVC, pessoal acompanhando a gente. Pois é, temos sim atualização sobre o Paulinho. Ele sofreu uma nova lesão no Palmeiras, uma lesão no músculo adutor da coxa direita e voltou a ser desfalque do Palmeiras para os próximos jogos, né? O Palmeiras não fala sobre o tempo de recuperação, mas a gente conseguiu apurar que pelo menos 2 semanas de recuperação para o jogador. Lembrando que na semana passada ele desfalca o Palmeiras contra o Vitória por conta de uma torção no tornozelo esquerdo, lesão que não tinha nenhuma ligação com as cirurgias na canela direita, e agora uma outra lesão no adutor na coxa direita.
conversando com algumas pessoas do Palmeiras, eles falam que acaba sendo normal pelo tempo que ele ficou sem atuar, né? A gente falou aqui, mais de 400 dias sem ser titular. Ele voltou a ser titular contra o Atlético Mineiro. E não só o Paulinho, viu, Lu? Mais um jogador se lesionou no Palmeiras, o lateral direito Kelvin. Esse não é titular da equipe, mas o lateral direito Kelvin sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Ele passou por exames e também teve diagnosticado uma lesão. Só que não são apenas notícias ruins. O zagueiro Gustavo Gomes, que desfalcou a equipe por um estiramento na coxa, ele avançou no treino de hoje. Depois dessa vantagem no jogo de ida, a tendência é que o Abel poupe seus titulares e o Gustavo Gomes reforce o Palmeiras no jogo contra o Inter no próximo final de semana. Que coisa, né, Latifi? E aí fica a dúvida, não tem ainda o prazo, né, até porque o Palmeiras não divulga o tempo de recuperação, mas chega a ser dúvida também para os jogos de Libertadores. Como é que você tem, né, apurado isso? E outra, ele tinha se recuperado, aí o Abel falou que ele estava com dores no adutor, chegou aí pro aquecimento, né? Foi relacionado, fez questão de jogar, foi pro aquecimento e acabou ficando fora da partida. Isso não tem a ver, pelo que a gente sabe, né, com as lesões anteriores, com a lesão da canela, que ele, né, ficou tanto tempo fora pela cirurgia, com a outra lesão que ele teve, por hora. Essa informação que a gente tem, que não tem relação uma com a outra, e dá pra gente fazer essa previsão aí de até quanto tempo fora? Perfeito, Lu. Não tem nenhuma relação com a lesão mais séria na perna direita. O Paulinho mesmo falou na semana passada que ele se sente curado em relação a essa lesão. E o Palmeiras diz que a avaliação vai ser diária com o Paulinho, mas em casos de lesões no adutor da coxa, que é o caso dele, no mínimo 2 semanas em casos leves. Então, o Paulinho pode sim acabar sendo desfalque do Palmeiras, mas a ideia, por enquanto, ver como o jogador vai evoluindo dia a dia e não confirmar agora que ele vai ser desfalque nessas partidas que vão ser importantes para o Palmeiras já na próxima semana. Extracampo, com a confusão entre Leila e BAP. No fim de semana, o Flamengo soltou uma nota a respeito daquele jogo, né, entre Palmeiras e Vitória, ainda que a gente pode até colocar na tela. Leila Pereira respondeu e o Abel Ferreira também falou isso sobre o jogo. Vamos colocar na tela a nota que o Flamengo soltou no fim de semana, né? Vocês vão se lembrar a polêmica que teve em torno do mesmo árbitro do jogo do Corinthians, o Alex Stefano, na partida entre Palmeiras e Vitória. E o Flamengo, mesmo num jogo em que não estava envolvido, ele se manifestou, né? Ele cita o percentual de decisões da arbitragem que foram favoráveis ao Palmeiras. Um trecho da nota aí que é longa, vou ler só um trecho aqui para vocês. Que nos últimos anos consolidou-se, segundo o Flamengo, entre torcedores, profissionais do futebol e parte da opinião pública, a percepção de que um determinado encontra respaldo nos números, segundo o Flamengo. Números do GE. E ele usa exatamente números divulgados pelo GE, números estatísticos do GE. E aí o Flamengo diz que o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas ao seu favor, o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, e ainda diz que o Palmeiras é a 5ª equipe que mais precisa cometer faltas para receber um cartão amarelo, enquanto os adversários figuram entre os que mais recebem cartões amarelos e vermelhos ao enfrentá-lo. E esse levantamento já é importante a gente falar, que não fala sobre acerto e erro do árbitro, né? É só benefício ou prejuízo. É benefício ou prejuízo. Por um detalhe básico, que é o seguinte, se o VAR interveio, ele corrigiu um erro ou ele provocou um erro? Sim. Porque se você não pegou o lance para você verificar, por isso que o GE deixa muito claro isso. O Flamengo se apoia em estatísticas do GE, que foram divulgadas pelo GE, sim, e eventualmente em estatísticas de institutos que ele contrate, que a gente não sabe. Ele pode ter institutos dele que ele contrate. Mas os números que ele se apoia em VAR, decisões favoráveis do VAR e decisões desfavoráveis do VAR, são números que foram publicados pelo GE. Sim. E o GE faz a questão de, no final do texto, dizer: aqui não se está dizendo sobre benefício ou prejuízo, porque você não está pegando o lance para ver. E principalmente pelo seguinte: quando o VAR corrige uma decisão do árbitro, em tese é para corrigir um prejuízo. É feito justiça. Não é para provocar um benefício. Então não dá para você pegar a estatística do VAR e dizer: é o clube mais beneficiado pelo VAR. Então ele era o mais prejudicado pela arbitragem. Se o VAR está corrigindo algo que aconteceu no caso. A Leila então, falou isso. Sim, então, esse raciocínio é leviano.
Esse raciocínio é muito E essa leviano. estatística não fala sobre acerto e erro. Não, e além do que, a gente precisa dizer que de onde veio a estatística. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu posso pegar uma outra estatística. Nos últimos 7 anos, o Flamengo marcou 40 e... Está publicado no meu blog. 33 gols de pênalti e o Palmeiras marcou 31. Só que dos 31 gols de pênalti que o Palmeiras marcou, 15 foram em 21. Que foi a pior campanha do Palmeiras nos últimos 5 campeonatos. Então, assim, se você tirar esses 15 gols de pênalti que o Palmeiras marcou no campeonato de 2021, que foi terceiro lugar, sobra muito menos. Sim. Então, eu também vou ser leviano? Não vou pegar isso, não vou me apoiar num dado que não é específico. Agora, acho importante a gente pegar a cronologia da história. Né? Na sexta-feira, o STJD divulgou a denúncia contra o Maurício. Sim. Não me parece uma denúncia correta, por quê? Mas não me parece, não quer dizer que não possa ter. Porque você denuncia por cartão amarelo, o árbitro apitou o jogo. O tribunal vai reapitar o jogo. E puniu com cartão amarelo o jogador. Ele entende. O árbitro viu o lance, o VAR viu o lance. As autoridades de arbitragem entenderam que era cartão amarelo. Por que o STJD tem que reapitar o jogo? Então, acho que não é o ponto central do STJD. Digamos que seja, mas na minha visão não é. A partir daí, o Palmeiras fez uma nota dizendo que ela ficava perplexo, havia recebido com perplexidade a informação sobre a denúncia, entendia que ultrapassava o limite com a instituição e com a autoridade da arbitragem brasileira. Especialmente com essa segunda parte eu concordo. Porque se a arbitragem definiu um cenário, por que o tribunal vai dizer outro? A partir daí o Flamengo divulgou uma nota. A divulgação da nota do Flamengo, no final de semana que o Flamengo não tinha compromisso de Copa do Brasil... O que fazer, né? Literalmente não tinha o que fazer. E com uma nota que traz estatísticas que não são comprovatórias. Não, e ao contrário, o que o Flamengo está dizendo publicamente, sem querer dizer isso, é: patrocinadores não venham para este campeonato que está sob suspeita. Torcedores não comprem ingresso para este campeonato que está sob suspeita. Torcedores não liguem a televisão para assistir a este campeonato que está sob suspeita. O que o Flamengo está fazendo é afastando o público. Porque, a não ser que ele dissesse, existe um problema que temos um problema, de fato temos. O problema de arbitragem global, central, que é o Ranieri dar uma cotovelada no atleta do Atlético Paranaense e não é expulso, o Maurício dá uma cotovelada e não é expulso, o Saúl dá uma cotovelada no jogador do Vitória e não é expulso, por exemplo, resolver a arbitragem brasileira sem dúvida. Mas isso não coloca o campeonato sob suspeita. Senão nós vamos dizer assim, o patrocinador não venha não. Eu já tenho os meus, não preciso mais de você. Se você vier patrocinar o Campeonato Brasileiro, você é trouxa, porque o campeonato está sob suspeita. Foi isso que o Flamengo fez. Agora, se você me der uma estatística comprovatória, ele pegou uma estatística que o GE publicou dizendo, veja, não estamos dizendo que há benefício ou prejuízo, porque a cada interferência do VAR, a tentativa é acabar com o prejuízo, não causar um benefício.